Olá, estudante do nono ano, tudo bem? Vamos para mais uma semana 3 do PET 4. Nós temos aqui casos especiais da função afim ou função polinomial do primeiro grau. A função linear, ela é da forma AX, com A igual a diferente de zero e B igual a zero. São estes exemplos aqui, ó. Por B ser igual a zero, nesse caso especial, toda a linha reta construída, né, na união dos pontinhos, vai passar aqui no centro, olha, no cruzamento 0, 0. Ela pode ser crescente, né, como aqui no caso da linha verde, da linha azul, e decrescente no caso da linha vermelha. Também nós temos um outro caso especial, que é a função identidade. A função identidade, o f de x, é igual a x. Isso é, para x igual a 2, eu vou ter um y igual a 2. Para um x igual a menos 1, vou ter um y menos 1. O exemplo é este último aqui, olha para vocês verem. Vai passar no 0, 0 também. Ó, x menos 1, o y menos 1, tá aqui. Para x igual a menos 2, o y também foi menos 2. E o ângulo aqui vai ser sempre de 45 graus, porque vai estar dividindo o quadrante exatamente ao meio. Então, esse é um caso de função e identidade. E os três exemplos são considerados função linear, certo? Continuando, vamos agora à primeira atividade, né? Envolvendo uma situação do nosso dia a dia. Observe a seguinte proporção. Para produzir 1 kg de sorvete, utiliza-se 2 litros de leite. Observe que a quantidade de sorvete produzida depende da quantidade de leite. Lembrando que vai ser sempre a metade. Ó. O número da quantidade de quilos é a metade da quantidade de litros, tá? Para expressar essa proporção, podemos usar uma função f, cuja lei de formação é uma função afim, tá? Onde temos 1/2 de x. Quer dizer, metade da quantidade do x vai ser o y, quer dizer, a quantidade de sorvete, tá? Em que f de x representa a quantidade de quilogramas de sorvete produzido quando se utiliza x litros de leite utilizados na produção do sorvete. Nesse caso, A é igual a 1/2, tá? Isso aqui é a quantidade A. E o B vai ser igual a 0, tá? O domínio da função é o conjunto dos números reais positivo, tá? Porque com o leite eu vou produzir aí o sorvete. Agora vamos completar a tabela e o gráfico que estão aqui na página seguinte. Primeira tabela. Temos 4 situações. X vai ser a quantidade de leite para produzir esse sorvete. Quando usa 0 litros de leite, quantos quilos de sorvete nós temos? Então, colocando 0 no lugar do x e fazendo a multiplicação. 1 vezes 0, 0 dividido por 2, 0. Logo, eu tenho 0, 0. Não tem leite, não tem sorvete. 0, 0. Quando eu uso 2 litros de leite, eu vou colocar 2 no lugar do x e multiplicar. 2 vezes 1, 2 dividido por 2, 1. Então, eu vou ter 1 quilo de sorvete. Quer dizer que é exatamente a metade de 2, porque a lei de formação é 1/2 de x. Vocês vão fazer as continhas para 4 litros de leite, quantos quilos de sorvete? 6 litros de leite, quantos quilos de sorvete? Terminando a tabela, vamos para o gráfico. O primeiro pontinho a ser marcado aqui é o 0, 0, então ele vai ficar aqui. Depois eu tenho 2 para x. O 2 para x vai dar metade, que é 1, vai ficar nesse ponto. Depois o próximo, 4 litros, vai ser produzido 2 quilos de sorvete. O y é a quantidade de sorvete, o y é a função, né? O f de x. Então, vai dar 4 produz 2. E para 6 produz 4, a 3. Então, depois de marcar os pontos, né, com uma régua, vamos traçar a reta que representa a função.
Continuando, agora nós temos uma perguntinha, né? A lei de formação 1 meio de x de uma função linear ou de uma função identidade? Ela é uma função linear. Olha aqui para vocês verem. Deixa eu voltar. Para ser identidade, tinha que ser 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, as quantidades iguais. Como não é, então ela não é uma função identidade. Ela é uma função linear, tá? A lei de formação 1 meio de x é de uma função estritamente crescente ou estritamente decrescente. Podem ver no gráfico anterior que ela sobe. Se sobe, ela é uma reta crescente, tá? Ela é uma função crescente. De acordo com a proporção estabelecida para produzir 10 kg de sorvete, utiliza-se quantos litros de leite? Meninos, a quantidade de sorvete é sempre a metade da quantidade de leite, né? Em litros em relação a quilos, não tem problema ser unidade de medidas diferentes. Então, eu vou precisar de 20 litros para produzir 10 quilos, tá? De acordo com a proporção estabelecida, com 100 litros, eu vou produzir quantos quilos de sorvete, né? Ó, é a metade, tá? Então, completem aí. Segunda questão. Analisando o gráfico da função R, em R abaixo, e preencha as lacunas. Bom, esse gráfico tem 5 partes. Tem do menos infinito até o pontinho menos 3, onde é uma função constante. Aqui não é crescente nem decrescente, tá? O f de x aqui é igual a 3, porque está na altura do 3. Do menos 3 até o menos 1, que aqui, ó, do menos 3 até o menos 1, nesse intervalo para x, o y caiu. Então, ela é uma função decrescente. Do menos 1, né, onde está esse ponto, até esse outro, que é o 2, a função é crescente. Observe que ela passa no centro, onde tem x1, y é 1, x é 2, y é 2, x menos 1, y é menos 1 e passa no 0, 0. Então, essa é a função identidade, nesse pedacinho aqui. Do pontinho 2, né, x igual a 2 até o x igual a 4, a função não cresce e não decresce, ela está constante. Então, f de x nessa parte aqui, nesse intervalo, é igual a 2. E a partir do 4 até o infinito, ela volta a ser uma função crescente, tá? Vamos analisar agora por partes. A função f é definida por 5 sentenças, né, que eu já mostrei, são 2 semirretas e 3 segmentos. Coloquei aqui embaixo para facilitar. Então, vem do menos infinito e do mais infinito, são as semirretas. E aqui nesse pedaço do meio, são 3 segmentos de retas. Bom, primeira perguntinha. No intervalo de menos infinito até o menos 3, que é esse início aqui, a função f é definida por f de x igual a 3, tá? Porque está na altura do 3. Logo, o intervalo é uma função constante, tá? No intervalo de menos 3 a menos 1, a função f é definida por f de x menos 2 menos 3. Essa lei de formação é a lei de uma função afim, sendo a menos 2, ó, o a é o menos 2, e o b igual a menos 3. Logo, no intervalo de menos 3 até o menos 1, a função é estritamente decrescente. Ela desce, ó, decresce, devido a esse a ser um número negativo. Na segunda parte, temos no intervalo de menos 1 a 2. Agora estamos aqui, ó, menos 1 a 2. É definida por f de x igual a x, tá? Se x vale 1, y também vale 1. Então, ela é f de x é igual a x. Essa é a lei de uma função identidade, tá? E logo, nesse intervalo, ela é uma função estritamente crescente, porque cresce, ó, sobe na direção da direita, ela cresce, tá? De 2 até 4 é esse outro pedacinho aqui, ó. Então, ela é definida por f de x igual a 2, tá?
está na posição, na altura, né, 2, e logo no intervalo de 2 a 4, ela é uma função constante. No intervalo agora de 4 ao infinito, a mais infinito, né, que vai para o lado positivo, a função f é definida por f de x 1/4 de x mais 1. Essa lei de formação é a lei de uma função afim, sendo a 1/4, eles vão copiar daqui, b 1, que é o segundo númerozinho. Logo, no intervalo 4 a mais infinito, a função é estritamente crescente. Muito bem, pessoal. Termino aqui mais uma explicação da semana 3. Façam as atividades no caderno de vocês. Faz uma foto e manda para a professora da atividade. Um abraço a todos e até a próxima aula.